Vamos aqui, estamos começando mais uma live, teremos uma entrevista maravilhosa hoje, estamos com muitas expectativas. Meu nome é Fernanda Eringer, sou membro do GAP e estamos com muita alegria nesse trabalho aqui com vocês no Instagram. E hoje vamos trabalhar com um tema muito importante, vou até colocar aqui ó, o títulozinho para quem chegar depois, os rumos da educação no século XXI, vou fixar aqui o nosso comentário, né? E lembrando, gente, a importância, né, desse assunto aqui pra gente sobre educação, quando a gente vai pensar na história, na caminhada do cristianismo, o quanto o cristianismo impactou o sistema educacional no mundo, né? Então, continuemos nessa jornada que heróis da fé fizeram no passado. E hoje teremos uma convidada maravilhosa, que é a Iolene de Lima. A Iolene já entrou, a gente não vai fazer uma extensão aqui grande, já vai começar batendo um papo com ela. Acho que a Iolene entrou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. O que está acontecendo com a página? Estamos com alguns probleminhas aqui que não está aparecendo a opção de eu mudar. Ah, tá, agora apareceu. Iolene. Sejam bem-vindos, gente. Vamos falar então sobre educação, a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, para trabalharmos com esse assunto de liberdade. Olá, Iolene, boa noite. Que prazer tê-la aqui. Tudo bem? Você me ouve? Tudo. Sim. Boa noite, gente. Que alegria estar aqui com vocês. E que privilégio, né? Privilégio de você aceita esse convite, estamos com muita expectativa. Pessoal, vocês dão um toque pra gente, tá? Se tiver algum problema no som, e aí a gente pensa aqui nos ajustes. Bom, estamos aqui nessa sexta-feira, depois de uma semana de trabalho, você envolta no processo de educação. E nós vamos começar aquela, mas antes de qualquer coisa, vamos apresentar a nossa convidada, mas depois aqui eu vou fazer uma apresentação rápida e técnica, e depois eu vou passar para ela fazer a apresentação do coração, não é? Que cada um tem a sua forma de apresentar o currículo pessoal dentro do que o coração entendeu que é o chamado. Então, olha só, gente, a Iolene, ela tem MBA em gestão de instituições escolares, pós-graduada em psicopedagogia, extensão e qualidade educacional, pedagoga. Então, atualmente ela é diretora-geral do colégio, me ajuda aqui no nome, Shunshi Nishimura. Você também teve a experiência como diretora de capacitação técnica e pedagógica do MEC no ano de 2019, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Prazer enorme, gente, currículo, capacitação, entende a visão cristã e a nossa responsabilidade no reino, e a gente vai juntar todos esses ingredientes e conversarmos hoje, né? Mas se apresente para o nosso público aí, Iolene. Gente, primeiro é um privilégio estar aqui, é um privilégio ter recebido esse convite desse povo tão de Deus, né, de Minas Gerais. Muito obrigada mesmo. Eu sou de São Paulo, né? Então vocês vão ouvir um sotaque bem carregado, né? Porque eu sou do interior de São Paulo, então você vai ouvir porta, guarda-roupa, né? Eu sou joseense de São José dos Campos e vivi minha vida na escola. Né? Tenho 33 anos de carreira na educação e eu tenho muito orgulho de falar, sabe, Fê, que eu sou professora. Então, alguns lugares que você vai, sei lá, né, que perguntam a profissão, na hora que está fazendo aquele cadastro lá no consultório do médico, uma vez eu fui com uma amiga e aí a pessoa pegou, profissão, eu, professora. A amiga que estava do meu lado, sempre tem uma amiga que quer te ajudar, né? A amiga estava do meu lado, virou para a recepcionista e falou, ela é minha chefe, ela é diretora. Aí a mulher pegou e falou assim, ai, desculpa, eu vou arrumar aqui, diretora. Eu falei, não, eu sou professora. Eu sou professora. Porque eu sou professora. Então, esse é o chamado de Deus para a minha vida. Hoje eu estou na gestão, né, sendo professora de professores, professora de pais, né, professora de comunidade escolar.
Mas trabalhei muito tempo na rede pública, quase 20 anos na rede pública, e estou aí há 13, 14 na rede privada. Então, eu tenho a visão dos dois mundos, que são, em alguns aspectos, bem antagônicos, mas em outros sofrem dos mesmos males, né? E na rede privada, eu tive o privilégio de estar há alguns anos caminhando com escolas confessionais, né? Mas não somente as confessionais, mas caminhando com confessionais. Então, eu participo de algumas associações vinculadas aos cristãos, né, na educação. Então, a ANEB, que é a Associação Nacional de Escolas Batistas, a ESTEP, a Associação de Escolas de Educação por Princípios, né? Tem um relacionamento muito bom com a ABIEE, que é a Associação Brasileira, né, de Instituições Escolares. Enfim, transito no meio aí educacional, confessional e não confessional, porque a questão da educação, ela ultrapassa muros. Né? Claro! Ela é muito mais ampla, né? Sim, com certeza. Muito bom. Falei, gente, que tem o currículo do coração, a forma que a gente descreve na nossa emoção. E o mais importante, né, gente, que eu acho que legitima, tenho 4 filhos. Então, eu estava conversando 4. Eu estava conversando com uma mãe, porque você não sabe o que é ter 3 crianças correndo em casa no meio desse negócio de educação, de pandemia, de ensino remoto. Eu falei, olha, de ensino remoto eu não sei mesmo. Porque quando os meus eram pequenos, não teve ensino remoto. Mas o que é ter 3, eu sei o que é ter 4. Correndo e estudando. Eu entendo. Que legal, né? Experiência aí de uma visão de uma mãe nesse processo educacional, de profissional de muitos anos, muita bagagem. E aqui o nosso objetivo no GAP, né, Iolene, é sempre a gente trabalhar com como nós, por exemplo, eu que não sou da área, outras pessoas, pais que estão com os seus filhos ainda nesse processo de educação, como nós podemos ser um agente de transformação, como nós podemos entender esse cenário e não ficarmos só recebendo informações, mas sermos mais ativos e intencionais, com base nos nossos valores, para proteger as crianças, para pensarmos num país melhor, né? E aqui está começando o nosso bate-papo. Nós estamos vivendo esse tempo da pandemia, né? A gente não imaginava que seria tão prolongado como tem sido, e nós temos visto o quê? Escolas fechadas, ensino remoto já em algumas escolas privadas, escolas públicas fechadas. O que você, ou o grupo que você trabalha, já tem visto dos principais impactos, né, na educação, nesse processo de gestão da educação agora, nesses tempos de pandemia? Olha, tem várias vertentes para a gente olhar o que a gente tem vivido, né? Porque a gente está passando, a gente não passou, né? Nós estamos passando pelo processo. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, Fê. E não é otimista em nada, eu tenho fé. Né? Então, eu sei que dias melhores virão, porque aquele que eu creio me garante isso, né? Aí tem gente que vai falar, ai, que bobagem. Olha, eu falo para aqueles que acham que bobagem, pelo menos, eu sou feliz, gente. Claro! Eu sou feliz. A despeito de todas as situações, eu creio que Deus cuida de mim, cuida da minha saúde, porque eu sou grupo de risco. Então, cuida da minha saúde e está cuidando de todo o processo. E nós vamos passar por isso e já estamos passando e vai tudo ficar bem. Agora, de fato, tem impactos seríssimos? Tem. A ONU está falando nisso, a Unesco está falando nisso, a OCDE está falando sobre isso, né? Dos impactos sobre a educação, e não só no Brasil, porque a gente tem que parar para pensar que nós tivemos aí mais de 191 países com escolas fechadas, com 13,5 bilhão de alunos, né? De alunos aí em casa. Então, nós estamos falando de muita gente, né? Muita gente. Muita gente. De muita gente, né? Se você falar aí de 1,3 bilhão de crianças, é muita gente, gente. Porque não é só criança, né? Criança, adolescente, universidade, é muita gente. Isso. Então, nesse cenário, eu digo que nós temos vários impactos. Nós temos um impacto negativo do conteúdo que era para ser dado, não só nas universidades, que, aliás, uma pesquisa recente agora de Stanford, fala que quem está sendo mais resistente ao ensino remoto são os universitários, por incrível que pareça, hein? Não é criançada.
Olha Sério, só. Não é a criançada, são os adultos, né? Mas porque, assim, os adultos têm mais dificuldade mesmo, são menos resilientes do que deveriam ser, né? E é uma geração que Então, já assim, nasceu nesse contexto digital, né? Talvez a a adaptação criança, deles se a gente parar do ponto de vista e olhar do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, as nossas crianças são geração alfa. Elas nasceram conectadas na internet. Eu não. Eu não sei nem o que eu sou, geração dinossáurica. Né? Então, assim, é mais difícil. Então, nós temos, sim, o impacto do conteúdo que não foi dado, e que, assim, gente, sem crise, né? Vamos encarar as coisas de fato como elas são. E qual é o panorama que a gente tem? Todos os conteúdos serão trabalhados no ano de 2020? Não. Então, eu estou aqui para dizer para você que não. Por que não? Todos os conteúdos não vão. Porque por mais que o professor introduza o conteúdo, alguns conteúdos precisam daquela interação lá na sala de aula. Então, sim. algumas coisas ficarão para 2021. Sem problema, gente. O que vale hoje é a preservação da vida, da saúde, do bem-estar, e não é só físico, é emocional das pessoas, né? Esse é outra conversa, de dar quase uma live inteira sobre isso. A gente tem os impactos de conteúdo, nós estamos tendo o impacto econômico, que não é só a escola privada que está sofrendo, a pública está sofrendo. Vocês já pararam para fazer uma análise, por exemplo, de por que em algumas regiões, apesar de estarem em fase amarela, as regiões ainda não voltaram, a rede pública não voltou? Mas sabe por quê, gente? A economia foi afetada, a arrecadação foi afetada. Se a arrecadação foi afetada, menos dinheiro nos cofres públicos. Sim. Se tem menos dinheiro nos cofres públicos, onde o governo vai arrumar dinheiro, porque é dinheiro extra, é emergencial, para equipar todas as escolas com aquilo que precisa? Sim. Porque não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro, gente, é muito. Porque, olha, eu fazendo a conta por baixo, que eu já gastei com a minha escola até agora, que não voltou aluno. Por baixo, nós estamos aí chegando aos R$60 mil para uma escola de porte médio. Agora, imagina você pegar uma escola com 1.000 alunos e você multiplicar isso, por exemplo, na rede de São Paulo, que são 500 escolas municipais. É muito dinheiro. Então, temos uma questão também econômica, política, também segurando a volta às aulas. Não é só uma questão sanitária. Então, a gente tem que olhar o ambiente como um todo, né? Obviamente que a questão sanitária, ela está imperando mais, ela é mais imperativa no momento. Mas que nós temos algumas regiões que poderiam ter voltado e ainda não voltaram também por questões econômicas, né? Então, algumas habilidades, algumas competências não serão trabalhadas e serão trabalhadas somente no ano de 2021. Mas o ano foi perdido, alguém podia falar aqui. Então, perdeu um ano, né? Não trabalhou o conteúdo, perdeu o ano. Claro que não! E os ganhos que nós tivemos? Gente, as nossas crianças e os nossos professores aprenderam a entrar em sala virtual, a montar sala virtual. As crianças de 6 anos aprenderam a mutar microfone, desmutar microfone, levantar a mãozinha lá na sala virtual para dizer que queria falar. Olha a resiliência, a paciência sendo trabalhada, porque a criança teve que esperar a vez dela para poder falar. Então, assim, eu sempre vejo as coisas pelo lado bom, Fê. Existem coisas ruins, óbvio, mas existem muitas coisas boas. Quer ver? Eu costumo dizer que, nas minhas palestras por aí, que a indústria está entrando no patamar indústria 5.0. A inteligência artificial dominou, né? A internet das coisas, enfim. E a educação estava no degrau 1.0. Nós tínhamos a indústria aqui e a escola aqui. Com o advento da pandemia, nós somos impulsionados, com dor ou sem dor, mas nós somos impulsionados. E hoje nós estamos, pelo menos, no segundo degrau já. Eu digo que a gente já está entrando no universo 2.0. E é exatamente interessante isso, porque é uma sensação, e eu coloco no sentido, assim, de não ter me despertado também para esse processo. Dei aula uns 15 anos da minha vida, praticamente, mas universitária, né? Então, mas assim, aluno é aluno qualquer faixa etária, né? Você sabe bem disso. Mas é interessante como que dentro daquele ambiente, dando aula, eu não me dava conta do distanciamento
ou do sucateamento, do atraso temporal que a academia, a escola, a educação estava em relação ao nosso tempo moderno, né? Então, quando a gente pensa que hoje um dos maiores desafios das crianças, de nós, jovens, adultos, não será como adquirir conhecimento, mas como fazer a seleção de conhecimento, de conteúdos dentro desse contexto todo, nada como uma inserção tecnológica com novas ferramentas, né, Yolene, para você realmente contextualizar a criança, o adolescente, esse futuro adulto aí que vai estar no mercado, para o nosso mundo do século XXI. E é como você falou, né? 1.0 e a gente ser empurrado avante, né? A circunstância nos podendo despertar. Agora eu falo que a gente foi impulsionado na marra. Na marra, né? Ou vai. Porque não tinha jeito, né? Mas tem uma coisa muito bonita, não sei se é muito romantismo da minha parte, mas uma coisa muito bonita que eu vi é que os professores, e aí eu tenho que tirar o chapéu para cada professor desse país. Olha, eu tenho conhecidos, contato com professores do Iapoque ao Chuí. Imagino. Gente, eu tiro o chapéu para esses homens e mulheres, porque eles não deixaram a educação parar. Muito legal, foi mesmo. A despeito de governos, a despeito de políticas, a despeito de condições sanitárias, a educação não parou. Por mais sofrido que seja, lá no Agreste, eu estava fazendo uma live com um amigo que é de uma cidade, ai meu Jesus, eu esqueci o nome agora. É do Mato Grosso do Sul. Esqueci o nome da cidade agora. No Mato Grosso do Sul. É uma cidade bem pequena. Queridos, os professores foram para a roça, que é a cidade basicamente 90% rural. Os professores foram para a roça a pé, levando o material na casa das crianças, lá na roça. Ai, que lindo, gente. Isso faz a gente ter esperança renovada, com certeza, né? Então isso é chamado. Amiga. Exato, amiga. Então, assim, por isso que eu digo, a despeito de qualquer política pública, os professores têm um chamado muito maior e eles não deixaram a educação parar. Verdade, que legal, né? Muito linda essas histórias. A gente precisa, acho que, ter plataforma só para esses depoimentos, para deixar o nosso coração cheio de esperança, né? Temos aqui a professora Simone, falou, sou professora em BH. Os parabéns, nosso respeito a você, Simone. Eu tenho parentes que são professores, eu vejo o esforço, a adaptação, muito distantes da tecnologia, e como se esmeraram nessa capacitação, nesse tempo, aqueles que estão fazendo, né, esse trabalho à distância mesmo. E é isso, né? Novas ferramentas. Você acredita que passaremos, então, para um novo patamar nessa construção de ferramentas novas pós-pandemia? Tenho certeza disso. E, aliás, o que eu tenho comentado aí pelas lives da vida e cursos que não param, apesar da pandemia, porque a educação não para, né? O que eu tenho comentado com professores é, por favor, não voltem para dentro da caixa. Né? Nós somos que nem caixinha de aniversário, que você abre e sai assim, o bichinho. Então, explodiu. Então, nós somos lançados agora no mundo da tecnologia forçosamente. Então, quando tudo isso passar, por favor, não voltemos para dentro da caixa. Porque ganhamos, caminhamos, né? Entramos no mundo do ensino híbrido, de metodologias ativas. Estamos usando tantas coisas agora, mergulhados nessas competências para o século XXI, que exigem mais resiliência, exigem mais criatividade, exigem muito mais paciência, mas também exigem muito mais ousadia. Né? O século XXI exige isso de nós. Então, agora não dá para voltar. É verdade. É como diz a Bíblia. A Bíblia diz, quem põe a mão no arado não volta atrás. Por favor. E é bem interessante isso, né? Como que Deus, ele nos forja, ele coloca dentro de nós esse fortalecimento, essa resiliência e esse potencial criativo que pode alavancar para níveis maiores, que pode, se na dor, né, no sofrimento, na angústia, nós podemos ter um potencial para um crescimento e para uma expansão desse conhecimento com ferramentas maravilhosas, com implicações maravilhosas.
e usando esse poder de Deus mesmo, que vai trazendo o renovo, a esperança. Muitos professores que achavam que não dariam conta, que eram incapazes, eu não dou conta disso, isso é demais para mim. Eles estão surpresos com o que eles foram capazes de desenvolver, né, e de mostrar para os seus alunos, né? Isso é bem legal. Então, nós vimos que dentro dessa pandemia temos alguns aspectos positivos e pensar, eu acho que essa live vai ser interessante se a gente conseguir trabalhar nesse aspecto positivo. Embora eu quero fazer algumas perguntas mais, assim, profundas com você. Alguém comentou aqui, deixa eu ver aqui. Cláudia, tenho falado isso com a minha equipe. Saímos da caixa, agora vemos um novo momento. É isso aí, gente. Vamos estimular, não vamos voltar para esse mundo, não. Já passou, século XIX, XX, estamos no XXI na educação, tempos modernos, né? E outra, né? E outra, já doeu. Aprendeu, agora vamos para a próxima. Eu digo que a vida é feita de etapas, né? A vida é feita de etapas. Você nasceu bebê, aí você cresceu, chegou na sua primeira infância, aí depois você foi para a escola, aí você virou adolescente, você ficou adulto. Exatamente. Chegarão para a educação, a inteligência artificial vem aí, né? Cada vez mais. Nós temos, por exemplo, no mercado, plataformas adaptativas que, dependendo do que o seu aluno responde lá na pergunta, ela já filtra a resposta e já manda um plano de estudo para o seu aluno em cima daquilo que ele errou. Isso é plataforma adaptativa e a inteligência artificial aplicada à educação. Então, no meio disso tudo, como é que a gente vai voltar lá para né? E tomar leite de novo? Não, a gente quer churrasco educacional. A gente não quer leite. Ótimo. Sustância, né? Sustância. Bom, falando em sustância, nós tivemos aí uma sustância maior, vamos dizer assim, né? No mês passado, tivemos aí uma votação, 2 turnos lá na Câmara, né? Sobre o Fundeb, né? Que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação. E ali nós tivemos uma mudança, né, de investimento de 10% para 23%. Então, vamos falar, então, disso, de investimento. Primeiro, conta para a gente aqui qual que é essa função, qual o objetivo do Fundeb, a importância do Fundeb. A gente não teve um tempo muito profundo de discussão, né, no caso da Câmara, sobre essa pauta. Sabemos que passou, agora vai passar para o Senado, mas ali na Câmara a gente já tem 2 turnos já aprovados. Quais são as implicações, o que é esse Fundeb, qual a importância do Fundeb para a educação básica? Bem, o fundo ele tem como objetivo diminuir a desigualdade de recursos entre as redes de ensino, do ponto de vista da rede pública de ensino, né? É para isso que ele foi criado. E esse projeto de novo Fundeb, ele já está rolando, ele já está na Câmara desde o final de 2016, na verdade, né? Agora ele passou em primeira instância, ele está no Senado agora como... Ele era PEC 15, agora ele é PEC 26 no Senado, e ele funciona da seguinte forma. Ele subsidia, na verdade, as ações voltadas à educação nos municípios, sendo que existem algumas regras, Fê. 60% desse repasse que é feito da União para o município tem que ser gasto com folha de pagamento de professor. 60%. E os outros 40% em investimento na área educação, na área educacional, aí até por conta do custo aluno, que é o CAC, né, que é o custo aluno, que nós temos, que aliás no Brasil é baixíssimo. Então, esse aumento de percentual do Fundeb, para chegar em 26, né, para ele chegar lá na frente e corrigir um pouco essa curva, que é uma curva horrorosa que nós temos no país, ele vai trazer uma mudança significativa, porque ele altera a forma de distribuição do dinheiro. Quer dizer o quê? Que 42% dos municípios mais pobres desse país estavam recebendo, gente, o número é tão
ridículo se você pensar assim, como é que um município que tem tanto problema e que é tão pequeno pode receber na fatia, né? Não digo em quantidade de dinheiro, mas em percentual. A mesma coisa que um município que tem 900 mil habitantes. Não dá, né? Não dá. Então, agora, com essa readequação, o que vai acontecer? 42% dos municípios mais pobres do país vão receber mais. A fatia do bolo vai ser redistribuída. Então, quem tem mais dificuldade, é mais pobre, tem índices piores, vai receber mais. Para que essa equidade realmente aconteça na rede pública. Ou, pelo menos, aconteça de forma melhor. Então, o Fundeb já tinha um investimento, né, antes, nessa parte que era os 10%, mas eles não previam essa distribuição da forma que você está colocando agora, com essa nova configuração. Exato. Com essa nova configuração, olha, para você ter uma ideia, hoje, os alunos dos anos iniciais e finais do ensino fundamental na rede pública, eles custam R$ 3.044,29 ano. R$ 3.044,29 ano. Por ano. Por ano. A média dos países que estão no topo do PISA, tá? PISA, que é o que a gente mede a educação, né? O principal medidor de avaliação externa do mundo. Avaliação internacional, né? Exato, exato. Os países que estão lá no topo gastam em torno de $10 mil ano por aluno. Se você pegar o dólar a R$5, como está hoje, né? 5 vezes 10, 50 mil. Então, nós temos países que, no topo do PISA, gastam, e nem são países tão ricos, não, hein? Se você pegar o topo do PISA, não é país tão rico. Você pega lá, gente gastando 50 mil ano com aluno do ensino fundamental e o Brasil gastando 3 mil. Gente, como é que com 3... Obviamente, óbvio, nós temos países que... Óbvio, se você falar, existe tudo, né? Você tem países no mundo, lá no gráfico da OCDE, que eles investem menos do que o Brasil e têm melhor resultado. Porque não é só uma questão de dinheiro. Não é uma questão só de dinheiro. Porque o que acontece que, geralmente, isso, a conta, parece que o investimento não acaba tendo proporcionalmente uma resposta dentro desse índice, por exemplo, como o PISA das crianças, no caso, né? De autorização, de cálculo. É que, na verdade, nós temos várias questões, inclusive sociais, que afetam o desempenho. E aí você tem o menino lá da usina de carvão, o carvoeiro que não vai para a escola, ou ele vai só alguns dias da semana, porque se ele não for, se ele ficar a semana inteira sem ir, ele perde a Bolsa Família, então ele vai um dia, falta 3, porque ele tem que ir por carvão, porque aquele dinheiro a família dele usa também, né? E isso ainda a gente tem, né, na educação no país, mesmo com Bolsa Família, a gente ainda tem, gente, muito. Eu falo que quem está nos grandes centros urbanos, né, e que não foi para cidades muito remotas, assim, eu já fui por aí, gente, a gente não conhece o Brasil. Então, aí até o Pablo está perguntando aqui, então o que precisa ser feito? Então, nós temos dois problemas. Nós temos um problema de investimento, esse é um problema, e eu acho que a nova, ele não é 100%, mas ele está bem melhor, eu acho que a nova redistribuição do Fundeb vai nos ajudar um pouco nisso. Mas a gente tem um problema maior, que é, Pablo, sabe o quê? Gestão pública. Nós temos um grave problema de gestão pública. Gravíssimo. Então, nós temos as duas coisas dentro da educação. A gente tem burocrata que nunca pisou na escola, então não faz ideia do que acontece lá na escola. Não entende a realidade, né? Não sabe que o menino chega lá na escola, às vezes chega até zonzo, porque não tomou café, porque não tinha café. Porque aquele café, muitas vezes, que é dado na escola pública lá, faz muita diferença, sim. Mas que não é só isso, né? Então, a gente tem esse burocrata que não sabe a rotina do professor, que o professor está em 5 escolas para ele ter um salário que pague conta de água, luz, telefone e aluguel só. Nossa, é muito difícil. É um dos menores do mundo, do Brasil, né? Então, a gente tem, de um lado, burocratas e, de outro lado, muitas vezes, o que nós temos também, e aí eu faço uma crítica à minha própria profissão, nós temos pedagogos
em cargos de... E aí eu vou falar tanto de direção de escola quanto secretaria de educação, diretorias de ensino, né? Cargos de gestão pública. E não estão preparados, porque a faculdade de pedagogia, gente, ela não dá norte para você para isso, né? Aliás, nós temos... Aliás, eu ia falar que é uma realidade de toda a graduação. Ela cria você para a teoria e não cria você para a ação prática funcional de ação e intervenção, né? É uma lacuna. Exato. O que nós temos? Nós temos um problema de formação inicial e formação continuada. Né? A gente precisa parar e aí eu falo muito isso com a rede privada, porque a rede pública ainda tem, a maioria da rede pública tem HTPCs, né, HTCs, encontros pedagógicos, e a rede privada não é toda a rede privada que tem. E aí eu faço uma crítica. Por quê? Porque todos os profissionais, né, você, né, um psicólogo, um advogado, precisa ter formação continuada. O mundo não para quando você termina a sua faculdade e você recebe seu diploma. Com certeza, né? Com certeza. O conhecimento não congela quando você pega o diploma. Nós estamos num mundo extremamente veloz, né? Eu digo que nós estamos numa era elástica, plástica, volátil, onde as coisas mudam muito. E como é que você para no tempo? Então, nós precisamos melhorar a formação inicial e fazer a formação continuada com os nossos docentes. E gestores também. E você vê, Você tem observado, por exemplo, nesses últimos tempos, nesse último ano, nesse último governo, algum movimento para este ponto que, para mim, eu acho que é o cerne de tudo, pelo que você colocou, que é essa gestão? Você tem visto um movimento para isso? Algum olhar, um horizonte? Ainda não. Nós tivemos muitas nuances que eu acho que atrapalharam um pouco o andar da carruagem aí, no Ministério da Educação em si, por conta dessa troca de ministros, essa briga ideológica em relação ao Ministério da Educação. Eu entendo que a educação é ideologia, eu entendo que a educação é uma pasta altamente importante e todo mundo fica de olho, porque é o segundo orçamento da União, né? Então, é muito dinheiro envolvido, é muito dinheiro, todo mundo quer uma fatia do bolo, não é verdade? Os burocratas estão ali, né? Exatamente, né? Nós temos um problema que não é de agora, e eu não creio, por mais boa intenção que o nosso governo atual tenha, eu não creio que vai conseguir resolver tão rápido, porque nós temos uma pirâmide invertida. Qual é essa pirâmide invertida? O maior bolo de dinheiro não vai para a educação básica. No montante, vai para a universidade. E o menor montante é para a educação básica. Gente, tá errado. Totalmente errado. Olha a Coreia do Sul, você olha a Singapura, você olha os Estados Unidos. Enfim, não dá, né? Não dá. E nenhum país que queira crescer, de fato, e quando eu digo crescimento, é crescimento econômico, gente, porque crescimento econômico dá mais emprego para você que está aí me ouvindo, né? Traz oportunidade. Né? Então, nenhum país que queira crescer mantém essa pirâmide. É só o Brasil. Exatamente. E assim, como tem resistência dos grupos, né? Para você realmente conscientizar, gente, não dá mais para continuar dessa forma. Nós precisamos fazer um movimento gradativo de fazer com que essa base seja mais assistida. Porque senão vai estar Aí o que acontece muitas vezes com o semi-analfabetismo, né? Você chega muitas vezes, esse universitário, eu sei quando minha experiência dando aula, que tem que perguntar assim, professor, o que é certo? Marque é certo? O que é certo? Como assim? Está lá na universidade já. E essa base realmente ficou comprometida na vida do aluno, né? Exato. Então eu falo para você que o Fundeb vem para ajudar, claro, mas não é só isso. Nós precisamos fazer uma redistribuição geral de orçamento da União. Porque se eu não redistribuir, e aí eu sei que quem é da universidade deve estar querendo me picar, né, fazer picadinho de mim ao ouvir essa fala. Né? Mas, gente, eu tenho que pensar enquanto nação, enquanto país,
Não é que eu não vou investir na universidade. O que eu estou dizendo é que eu tenho que investir mais. É na educação básica. Porque eu tenho que trazer os meninos, quando eu digo meninos, é meninas e meninas, tá, gente? É o jeito de falar. Eu tenho que trazer os estudantes até a universidade. O que acontece hoje? Como a pirâmide está invertida, eu tenho um funil que faz com que os meninos vão escapando e eles vão desistindo ao longo do caminho. A gente sabe do funil, não precisamos discorrer sobre isso. E aí a gente tem uma fatia muito pequena que usufrui da maior verba. Então, isso não tem lógica, né? Isso não tem lógica. Eu preciso de uma política de formação de professores alfabetizadores, porque o maior problema desse país está centrado na alfabetização. O Plano Nacional de Alfabetização, que a Secretaria Nacional criada agora nessa gestão, desenvolveu e que foi divulgado aí, está no portal do MEC, pelo secretário Nadalim. Foi uma ótima iniciativa, maravilhosa, mas se ficar só nisso não dá. A gente precisa avançar. E aí, né, eu tenho que ter mais alfabetização, eu tenho que investir com recurso financeiro da União lá na escola, com a questão do segundo professor, com a questão do reforço, da recuperação intensiva. Por quê? Porque eu não posso levar esse menino analfabeto para o 3º ano, para o 4º ano, para o 9º ano, gente. E como isso traz um impacto, né? Como essa questão da alfabetização, quando ela não é bem consistente nesses 3 primeiros anos, né? Básico da criança, você já vê o comprometimento dessa criança na leitura a longo prazo, e é a hora que a criança começa com ansiedade, com transtornos emocionais, com vontade de não querer estudar. É lógico, o nível de frustração lá no alto. Uma hora ela vai aprender, uma hora ela vai aprender. Mas quando que vai ser essa hora que ela vai aprender? Ela está vendo que ela não está conseguindo aprender, né? E isso traz um desgaste emocional para a criança muito grande, e a gente acaba permitindo isso, para não ferir o aluno. O que você enxerga? Como que você enxerga essa questão hoje do aluno tá passando, né? Passando pelas séries e passando sem ter essa base, essa construção da alfabetização bem fundamentada? Eu tomo bastante cuidado ao falar nisso, porque eu não gosto de parecer que eu estou defendendo a reprovação, porque eu acho que reprovar, por exemplo, também não é o caminho, né? O Japão aboliu isso e a educação japonesa é maravilhosa, né? Eu acho que nós temos... A questão é mudar o foco. Eu digo que a gente passou anos no nosso país, décadas, né? Com o foco na questão do ensino. O foco era o ensino, como se ensina, o foco era ensina dessa forma, ensina dessa, usa esse método, usa aquele, parará. E hoje, eu tenho minhas reservas em relação à BNCC, quem caminha comigo sabe disso, mas eu também dou os louros a quem merece louros, né? E a BNCC traz uma coisa muito interessante para nós, que é a questão do protagonismo juvenil, ou o protagonismo do estudante. Colocar o foco, de fato, em quem tem que ser. O foco tem que estar no aluno. Se o foco tem que estar no aluno, então o foco não é ensino, o foco é aprendizagem. Então, se nós tivermos foco na aprendizagem, nós faremos de tudo para sanar as dificuldades do estudante no ano que ele está estudando. Porque esse o maior problema. É não passar a dificuldade para o ano seguinte, independente de ser reprova ou de ser promoção automática, né? Progressão continuada, que nem tem na maioria dos nossos estados. E a própria lei hoje, a própria BNCC e a LDB falam da questão do ciclo de alfabetização que não pode reprovar. A questão, eu acho que extrapola a questão da reprova, trabalhar as habilidades que precisam ser trabalhadas dentro daquele ano. E aí, por isso que eu falo do programa Mais Alfabetização, de que nesse período de alfabetização, se o estudante não conseguiu naquele horário que ele está regular, né, ele precisa ficar mais tempo na escola. E a escola precisa ter todo um movimento de escuta desse aluno, escuta desse professor e de troca de experiências para que possa fazer um planejamento para atuar naquilo que precisa ser atuado, que é como fazer a aprendizagem acontecer de fato. Né? Porque o que nós vemos? Nós vemos erros de ortografia, erros de gramática,
né, de produção textual. O colega aqui escreveu, lá no ensino médio, mas é coisa... Gente, a gente aprende a escrever carro com 2 R's no primeiro ano. E no primeiro ano do ensino fundamental, não é na terceira série do ensino médio. Aí o professor da terceira série do ensino médio, que tem que estar fazendo revisão de trovadorismo, de não sei o quê, para o vestibular, está ensinando a mim a escrever carro com 2 R's. Olha o disparate que a gente tem no nosso país. Né? Então, não é gritante. É gritante. Eu digo que, e eu tenho certeza do que eu estou te falando, se nós investíssemos mais tempo, energia, recursos e gestão no processo de alfabetização enquanto nação, nós teríamos resultados melhores e não falo só nos testes internacionais, né? Resultados na vida desses estudantes. Eu concordo. E se essa base não está fortalecida, né? Como que esse senso crítico começa a abrir, né? A criança, ela lê um texto, ela interpreta, o adolescente lê um texto, ele interpreta, ele não... Quando você perde a capacidade da interpretação do mundo, aí fica esse vácuo. Eu quero pegar, assim, Yolene, eu quero pegar um gancho ainda nessa questão que a gente estava falando do investimento. Pensando em termos práticos, aqui no GAP a gente gosta de trabalhar muito assim, como nós podemos ter ações efetivas e práticas, né? Como que seria como que a gente pode fiscalizar, vamos imaginar, vamos pegar o Fundeb, por exemplo. Como que a gente fiscaliza, como que a gente acompanha? Se eu sou pai de um filho que está no meu bairro aqui e tem uma criança na escola pública, como que eu vou saber se esse professor está tendo investimento na vida dele? Ou esses outros 40%, onde foi parar prefeito? Onde foi parar vereador? Qual é a parte prática, vamos dizer, que nós, cidadãos, podemos fazer para garantirmos que os nossos filhos que estão na escola pública, que o dinheiro não é de graça, dinheiro é nosso, dinheiro público não cai do céu, e como que eu vou lá garantir com esse dinheiro que vem do suor do povo brasileiro e está sendo investido de uma forma correta? Então, a primeira coisa que eu digo para todos, participem ativamente, e a gente tem falado isso agora, mais intensamente durante esse período de pandemia, sobre a participação efetiva dos pais na educação dos filhos, né? Porque agora as crianças estão em casa, mas uma hora elas vão voltar para a escola, né, gente? E aí participem ativamente. Então, começa com pequenas coisas, Fê. Sabe qual primeiro? Chega lá na escola, porque a escola, ela recebe, o governo tem um programa que se chama PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Né? Toda escola pública desse país, seja municipal ou estadual, ela recebe PDDE. Então, primeira coisa, pais, cheguem na escola e peçam para o diretor, eu quero saber onde que foi gasto o dinheiro do PDDE esse ano. É um direito do cidadão. É um direito, sim, porque começa por ali. A verba do PDDE, ela já tem assim, ela tem uma legislação que diz assim, ó, tantos por cento em equipamento, tantos por cento em consumo. Então, o que nós, enquanto gestores públicos, orientamos os diretores? De que eles publiquem isso. Né? Quando eu trabalhei com gestão pública, é isso que a gente falava. Publiquem, coloquem em mural, chamem a comunidade, peçam para que os pais participem, inclusive votem. Olha, tem que trocar o vidro e tem que comprar um aparelho de data show para a sala lá. O que vocês querem? Que a gente troque o vidro primeiro ou compre o aparelho de data show? Dar voz à comunidade nessas coisas, porque eu digo que é aí que a gente, de fato, começa a mostrar para o pai, e eu digo pai, mas eu começo a mostrar para o cidadão o quão importante é ele estar inserido nessas decisões que impactam na educação. Porque isso impacta. Porque, por exemplo, né, e aí, assim, participe da escola, todos os municípios têm conselhos, porque é obrigado a ter conselho, ter fóruns municipais, por conta, inclusive, da prestação, né, de contas do município. Olhem os jornais, liguem. Se não entrou, se entrou no site e não achou, liga. Eu quero saber quando tem eleição para o conselho, quando tem reunião, porque eu quero participar. Várias reuniões dos conselhos são públicas. Né? É só você ver lá o dia, a hora e ir. Então, eu creio que a gente tem que participar mais. A gente delega muito para o poder público. É verdade. E aí inclusive a nós cristãos, né? A gente delega muito para o poder público. E essas questões, elas são nossas.
né? São. Como você bem disse, é o nosso país e é o nosso dinheiro. Porque o dinheiro não veio de Brasília, o dinheiro veio do pacote de arroz que eu comprei, do IPVA que eu paguei, do IPTU que eu paguei, né? Do posto de gasolina lá, que meu carro é sócio do posto de gasolina. Então, é lá no posto de gasolina. O dinheiro que está lá e que o prefeito decidiu fazer creche ao invés de fazer ciclovia ao invés de fazer creche, é meu dinheiro. E eu tenho direito, né? De questionar, inclusive, meu prefeito. Por que né? Por que fez ciclovia e não fez uma creche? E pensando isso, eu fico imaginando assim, imagina o poder que não seria, juntando a força do professor, juntando os pais, porque o professor também vai ser beneficiado quando ele tem junto com ele um exército de pessoas que estão reivindicando que aquele dinheiro que era para ser destinado para X vai ser destinado, porque o que a gente mais vê é desvio, por isso que o MEC ele é tão visado, né, politicamente, né, Olene, porque você pode vazar esse dinheiro, a gente precisa estar atento, e aí dentro da igreja, fica aí, né, a nossa dica, a reflexão, para que as igrejas, os bairros, onde a sua igreja está presente, como você pode estimular os pais desse bairro a estarem mais presentes dentro dessas escolas, fazerem ações mais diretas, porque o cristianismo não é dentro das quatro paredes, né? O cristianismo, ele extrapola, a nossa obrigação, na verdade, é sermos luz, né? E luz também nos cofres públicos. Por que não, né, Yolene? É óbvio, gente. Me diz aí em que lugar da Bíblia que Jesus construiu uma casa, templo, e colocou todas as pessoas lá dentro. E nenhum trecho, gente. Ele estava sempre no meio do povão. É no meio, como dizem os adolescentes, é no meio da galera, né? Era circulando. Então, assim, precisamos circular mais em diferentes esferas. Obviamente, com o nosso DNA. Com muito respeito, né? Às nossas autoridades, com muita educação, com muita ponderação, com bons argumentos, com dados estatísticos, que eu brinco que contra fatos não há argumentos, então com muitas evidências, né? Tudo com muito zelo, mas precisamos circular mais. E aí eu vi aqui que o Felipe ainda colocou aqui, agora imagina que a maioria desses alunos, dos que a gente estava falando, né, semi-analfabetos, vão parar no curso normal e até em curso de pedagogia. Que formação terão as outras gerações? Eu vou passar um dado aqui. Foi feita uma pesquisa há uns, acho que 3 ou 4 anos atrás, não me falha a memória, uma pesquisa com dados do INEP, sobre os alunos que frequentam via SISU ou via Fiesp, que frequentam os cursos de licenciatura do país. Pasmem. Cerca de 70% ou quase 70%, 68% alguma coisa, quase 70% desses alunos são alunos que entraram com média de Enem em torno de 500 pontos. E aí você pode me falar, 500 é ruim? É péssimo. Em torno. Então, a gente tem o de 500, mas a gente tem 400, 420, 450. Se você quiser entrar, por exemplo, vou te dar uma dica. Se você quiser entrar num curso de engenharia civil, via SISU, em algumas faculdades você precisa ter 700 pontos, 750 pontos. Se você quiser medicina no Enem, você tem que ter aí no mínimo 920 pontos, senão você não entra. Então você tem um cara que vai tirar 920 pontos e vai para o curso de medicina. E você tem um cara que tira 400 e vai para um curso de licenciatura que vai formar o cara da medicina. Fiquei pensando nessa lógica aqui agora, é muito loucura. É doido, é muito doido. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer esse trabalho de base para que os estudantes cheguem melhores, obviamente para ter um score melhor no Enem, mas a gente também precisa fazer um trabalho de valorização da carreira docente para estimular esses meninos que têm 900, esses estudantes, a fazerem curso de licenciatura, porque senão nunca vai melhorar mesmo. É um círculo vicioso, né?
Eu É verdade, preciso é verdade. atrair para a carreira docente também esses estudantes que tiram 900, que tiram 800 e que repudiam a carreira docente por conta da questão financeira, por exemplo, e não só financeira. Porque eu já ouvi pessoas falando, olha, não é pelo dinheiro, é pela falta de valorização, é porque nós somos chacota da sociedade, porque quando fala de professor, as pessoas falam, ai, coitado. Gente, se alguém falar para mim, coitado, eu vou perguntar, por quê? Por quê, né? Eu sei por quê, porque eu sou É o sofredor. muito feliz como professora. Sofredor. Eu tive um dia daqueles hoje, né? Cheio de problema, eu estava falando com a Fê antes, né? Cheio de muvuca, cheio de problema, cheio de coisas, mas olha eu aqui, gente, estamos sorrindo. Por quê? Porque nós temos fé que Deus melhores virão, e não só fé, sabe? Porque eu tenho a certeza de que eu estou fazendo aquilo o qual eu fui chamada para fazer. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Né? Eu não me vejo em consultório, atendendo como psicopedagoga. Eu não me vejo, sabe, fazendo uma outra coisa, atuando só na administração. Não me vejo. Eu sou professora. Então, eu creio que, como a grande maioria também é apaixonada por educação e está no mercado educacional por essa paixão. Verdade. E eu digo assim, querido, educação é vida na vida. Gente, olha o privilégio dessa profissão. É vida na vida. Eu queria tanto que os nossos governantes, né, entendessem que educação é vida na vida. É vida, é liberdade, né? Antes de começar a live, eu estava só pensando nisso, assim, como que a educação, como que o conhecimento, ele ajuda a cumprir o propósito, né? Para a liberdade do chamei, né? Cristo nos chamou para sermos livres. E como a educação, como a mente sendo trabalhada de uma forma interessante, legal, estimulada, faz com que sejamos pessoas mais livres, mais conscientes da nossa responsabilidade, mais conscientes dos nossos direitos, mais conscientes com o próximo, né? Então, isso é muito interessante. Nós, infelizmente, estamos quase encerrando aqui, Olene, mas eu acho que é interessante essa live de pensar nisso, né, nesse ponto positivo. Alguns profissionais da pandemia acabaram sendo vistos com mais carinho, com mais delicadeza pela população. A gente vê os enfermeiros hoje, eles falam muito, eu nunca fui tão reconhecido como eu tenho sido reconhecida agora, né? Equipe médica, o pessoal da limpeza, serviços gerais dos hospitais. E uma outra categoria que eu tenho visto que os pais ficam fazendo meme, mas a gente sabe que é muito verdade, não, eu vou pagar até mais para a escola do meu filho. Então, o professor também, ele deu uma crescida no patamar de reconhecimento da sociedade, da relevância dele, da importância dele. Então, eu acho que nessa live a gente poderia estar encerrando nessa direção, como você colocou, do amor, né? Parabenizando esses profissionais e aqueles que já têm essa visão cristã, que você consiga enxergar a cada novo dia a sua vida como essa missão, esse chamado que o Senhor colocou na sua vida. E nós sabemos das lutas, das dificuldades, né? Mas como amanhecer um novo dia na convicção de que se Deus te deu essa capacitação, te colocou neste lugar, você tem aí o potencial de semear sementes no coração dessas crianças, adolescentes, jovens, enfim, né? O que você diz aí para este professor, educador do século XXI, de estímulo para estarmos no caminho final aqui da nossa live? Eu tenho uma palavra que é simples e direta. Rumo ao alvo. Retroceder jamais. Rumo ao alvo, porque na crise, gente, olha bem, na crise, na guerra, vence o mais ágil, é o mais veloz, não é o mais inteligente, não é quem tem mais poder, é quem tem mais velocidade. Então, a educação ganhou velocidade agora. Então, professores, rumo ao alvo. Continuem, nós não vamos voltar para dentro da caixa e nós não vamos aceitar que nos coloquem dentro da caixa. Vamos continuar oferecendo o melhor para os nossos alunos, né? O melhor para eles. Vamos continuar treinando tudo quanto é site que a gente está vendo aqui, de edição de vídeo, essas doideiras que nós estamos fazendo. Mas por quê? Porque nós queremos o melhor. O melhor sempre. Excelência, gente. Excelência em tudo que você fizer.
se for a folha rodada no mimeógrafo, se for lá quando a escola voltar, se for o slide de PPT que você vai fazer para sua aula, presta atenção, excelência, velocidade e rumo ao alvo. Nós somos imparáveis. É isso aí. Gente, maravilhoso, o entusiasmo da Iolene. Eu estou quase pensando até em voltar da aula de novo, depois dessa live. Eu fui daquelas que saí do ambiente acadêmico. Mas, assim, maravilhosa a sua participação, a contribuição. Eu creio que ajudou a gente a refletir sobre muitos pontos de posicionamento. Até você me fez enxergar de uma outra forma a questão da própria alfabetização, na tendência mais rígida nessa questão de falar, não, se não passa, se a criança não aprendeu, não tem como passar, gente. Mas eu entendi a sua posição, achei muito interessante, eu creio que quem está assistindo aproveitou muito. Gente, eu acho que vocês têm que dar um monte de coraçãozinho aqui para agradecer a Iolene pela presença dela, a participação que abrilhantou a nossa página aqui no GAP. E você que assistiu depois, você pode, quiser saber mais sobre essa profissional maravilhosa, é só você ir lá na página dela. Como que é? Aqui está mesmo o seu arroba, Iolene? Iolene Lima. Iolene Lima. Vocês vão lá e sigam a Iolene. Muito, muito obrigada pela sua participação conosco. Sucesso na sua vida profissional. Que Deus continue abençoando você e usando como instrumento para inspirar todos que estão ao seu redor. Eu acho que a Iolene travou aqui, gente. Ainda bem que foi no final. Acho que você deu uma travadinha. É a internet. Internet. Gente, hoje a minha internet, eu pedi o pessoal para orar. Eu falei, gente, ora, a minha internet caiu o dia inteiro hoje. Estava uma loucura, mas graças a Deus sobrevivemos. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada, Iolene. Grande abraço. Beijo no coração. Beijo a todos que participaram conosco do GAP. Eu tenho um recadinho, meu Deus do céu. Eu esqueço das coisas, gente. Nós temos aqui, na bio do GAP, nós temos um link do Linktree. Nesse link, você pode chegar em duas configurações aí, duas páginas. Uma é do portal Pátria Voluntária. Gente, nós precisamos nos engajar em voluntariado. Voluntariado faz bem para a saúde mental. Voluntariado é chamado de Cristo para as nossas vidas. Tem várias ações da educação que você pode fazer nesse site. Entre lá. E também estamos fazendo uma mobilização aqui no GAP para ajudar um bebê, que é o bebê Noah. O bebê Noah, ele tem uma síndrome de West. A família está fazendo um tratamento, é um tratamento de muito custo. É um bebê daqui de BH. E também temos um link lá para doação. Então, é só acessar, faça aí o bem a essa criança, faça o bem a essa família que está tanto precisando, são irmãos em Cristo, tá bom? É só acabar a live e ir lá no nosso link, tá bom? Beijo grande, gente. Boa noite e ótimo fim de semana. E vamos ser bênçãos nessa nação. Tchau. Tchau.